Quero agradecer também a todo mundo que está aqui assistindo a gente na Virada Sustentável. Não vai embora, porque a gente segue com muita programação. Bem-vindo você que está chegando agora. A gente vai ter aqui no Fórum Virada Sustentável de hoje mais 2 painéis que serão Mobilidade pós-pandemia, traçando modelos mais sustentáveis, e Rio Pinheiros, passado, presente e futuro. Aliás, no Instagram da Virada Sustentável tem o registro de uma ação bem interessante que a Virada promoveu e levou alguns convidados especiais para remarem de bote pelo Rio Pinheiros. Você já imaginou como é que seria essa experiência se você estivesse lá? Curioso, hein? Então corre lá no Instagram da Virada Sustentável para conferir os vídeos que contam como é que foi essa experiência. Zeca Camargo esteve lá, a Mari Amaral esteve lá também, Bel de Menos Um Lixo também esteve lá, e vale a pena, viu? Eu dei uma espiada ali, não posso contar muito não, corre lá para vocês verem. Bom, agora antes da gente continuar aqui com a nossa programação, eu quero fazer uma pergunta. Se você pudesse recriar o futuro, como ele seria? Se você pudesse recriar o futuro, como ele seria? A Virada Sustentável completa 10 anos e vai ocupar São Paulo de maneira criativa e inovadora. São diversas atrações ao longo de um mês, em um formato seguro, para debater questões cada vez mais urgentes sobre meio ambiente, consumo consciente, diversidade, desigualdade e bem-estar. Virada Sustentável 2020, de 16 de setembro a 18 de outubro. Acompanhe tudo pelas redes sociais e participe! Muito bem, agora eu quero só chamar a atenção de vocês em relação a esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Ele é o acesso que a gente está oferecendo a vocês para participarem da campanha Virada Solidária, Virada Sustentável Solidária, que tem como objetivo apoiar a retomada das atividades dos catadores de lixo aqui da cidade de São Paulo. Então, assim, a sua contribuição ela é fundamental, essencial, para que eles voltem a trabalhar em segurança durante esse período de pandemia. Ajuda a gente aí, compartilha com os amigos essa informação e não deixe de fazer a sua doação, certo? Bom, agora a gente vai seguir com o painel Mobilidade pós-pandemia, traçando modelos mais sustentáveis, realizado com oferecimento da Scania. E os nossos convidados já estão aqui. Eu quero apresentar. Posso seguir? Aqui. Agora eu quero dar as boas-vindas a todos os nossos convidados desse painel que já estão aqui com a gente. São eles: César Stahlschmidt, engenheiro de pesquisa e desenvolvimento da Scania Latinoamérica. Bem-vindo, César. Também Gabriel Kropsch, vice-presidente da ABiogás, a Associação Brasileira do Biogás. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Também está com a gente Semida Silveira, fundadora e diretora da Sustainable Vision Global Ventures. Muito bem-vinda, Semida. E para mediar esse nosso painel, está aqui com a gente a Patrícia Ascioli, responsável pela área de comunicação da Scania Latinoamérica. Bem-vinda, Patrícia. Um ótimo painel para todos vocês. Boa tarde, obrigada, Carla. Obrigada a todos que estão aqui com a gente agora, para, como eu, estimular aqui a nossa curiosidade, saber mais sobre um tema super atual, super essencial para a gente conversar aqui hoje. Só pegando o gancho no que a Carla falou, a gente participou da remada, foi muito bacana as atividades da virada, a gente está acompanhando de pertinho lá na Scania e fazendo a nossa parte aí para promover essa temática. Mas estamos aqui para falar de economia circular, de mobilidade, o que isso tem a ver, não é verdade? Como é que isso se concretiza? Então, eu estou muito bem acompanhada nesse painel e já, para sem mais delongas, já chamar aqui a primeira pergunta para você, que assim como eu também quer conhecer mais, a professora Semida. Professora, ajuda a gente, começa aí a fazer o cenário para a gente bater um papo aqui na Virada Sustentável. Qual é a relação entre a economia circular e a mobilidade? O que tem a ver? Como é que a gente pode entender isso? Boa tarde a todos. Obrigada, Patrícia. Ótima pergunta para a gente começar o debate.
Quando falamos de economia circular, é comum a gente pensar em reduzir o uso de materiais ou aumentar o índice de reciclagem e reuso dos materiais para, dessa maneira, poupar recursos. E quando falamos de inovação em relação ao que é necessário para tornar possível o reuso e a reciclagem de materiais, é comum pensarmos também em uma tecnologia específica, ou um produto que possa ser desenvolvido ou mesmo adotado nesse sentido. O modelo da economia linear, ele parte da utilização de recursos naturais para a produção de manufaturas, que depois de servir o seu propósito, esses materiais acabam incinerados ou talvez acumulados em um aterro sanitário em algum lugar. Portanto, não é muito difícil entender de forma intuitiva a necessidade de rever esse modelo linear que foi massivamente adotado desde a Revolução Industrial. E para implementar a economia circular, nós precisamos pensar em formas de gradativamente criar cadeias e fechar ciclos que nos permitam poupar os recursos naturais e reduzir os impactos ambientais. Mas isso envolve mais do que redesenhar produtos, envolve mais do que poupar ou reutilizar recursos naturais. Mesmo porque existem interseções entre as cadeias e essas têm uma geografia, uma institucionalidade diferente que precisa ser integrada. Por exemplo, quando falamos de mobilidade. Mobilidade é principalmente a capacidade de deslocamento de pessoas, de cargas, visando diversos fins, pode ser lazer, trabalho, educação, saúde, cultura, comércio, até mesmo limpeza pública. A mobilidade ela pode ser resolvida usando diversas formas de transporte, por exemplo, nas cidades. A mobilidade certamente envolve tecnologias de transporte, mas a melhoria das condições de mobilidade envolve não apenas tecnologias de transporte, mas também tecnologias de comunicação para melhorar a troca de informações e, com isso, o fluxo de pessoas, mercadorias, a eficiência energética, a redução de emissões locais, globais. Além do mais, o transporte está fortemente ligado ao suprimento de combustíveis, que pode ser local, regional ou local. Por isso, nós precisamos de um planejamento urbano entrelaçado com a agenda global e da contrapartida de diversos atores para conseguir implementar um sistema de mobilidade sustentável. Então, a mobilidade envolve produtos diversos para o transporte de pessoas e mercadorias, podem ser carros, ônibus, bicicletas, patinetes, caminhões grandes e pequenos, combustíveis e serviços de vários tipos para facilitar a locomoção, transporte público, serviços de informação, monitoramento, gerenciamento de vias, entrega de mercadorias. Então, temos diversos atores que oferecem esses produtos, esses serviços, diversos atores que compram e usam esses produtos, planejadores e tomadores de decisão que, de formas diversas, orquestram o funcionamento da cidade e os seus serviços. Então, os tomadores de decisão, quem são eles? Eles podem estar a nível político, ideológico, a nível de planejamento urbano, a nível de empresariado, o empresariado que desenvolve e vende seus produtos, e, finalmente, a nível do usuário. Cada decisão feita por um cidadão ou empresa dentro da cidade tem um impacto no contexto da modalidade da cidade. Além do mais, a soma dessas decisões pode ter consequências enormes para a saúde pública ou para o meio ambiente, tanto local quanto global, e também para a economia como um todo. Portanto, a ideia de criar cadeias ou ciclos de realimentação dentro da economia circular, ela é complexa quando entendemos que não se trata de uma atuação pontual de um ator único dentro da economia ou dentro de um setor exclusivamente. Precisamos criar mecanismos para coordenar ações e inovações em diversos setores a nível sistêmico, para que possamos convergir finalmente para um modelo de economia circular. Professora, obrigada pela sua fala. Me remete dois pontos interessantes aqui dentro do nosso bate-papo, né? O primeiro deles é que está muito óbvio que ninguém faz nada sozinho, né? E talvez a mobilidade, como a senhora tão bem colocou, seja um exemplo disso. E precisa necessariamente de uma coalizão aí entre os players, os atores que estão condicionados nesse ecossistema, senão parece que não
não vai acontecer muita mudança, né? Ou a economia circular não consegue realmente ser perene ou se realizar. Também se fala muito na questão de uma nova economia, que o que a gente tem hoje não vai dar conta dos nossos desafios climáticos. Mas, pegando o gancho no assunto que é muito importante para a Scania e que é o nosso dia a dia, eu queria entender, dentro desse contexto de economia circular, é possível criar uma cadeia perene de transporte sustentável? Como é que a senhora vê isso? Eu não diria uma única cadeia perene, nem mesmo cadeias perenes, porque o desenvolvimento tecnológico ele não para. A funcionalidade das cidades e regiões ela evolui num contexto histórico contínuo, com relação às decisões que um dia foram tomadas ou talvez negligenciadas, e as soluções que foram escolhidas e adotadas em algum momento ao longo do tempo. Por isso mesmo as cidades são tão diferentes. Dentro dos erros sistêmicos que nós criamos nas cidades ao longo de décadas, há, no entanto, oportunidades para um remanejo, por exemplo, com relação à mobilidade. Então, a resposta é sim. É possível transformar a mobilidade da cidade e torná-la sustentável, de uma forma dinâmica, em termos ambientais, em termos econômicos, em termos sociais. Para isso, nós precisamos integrar e coordenar a demanda e a funcionalidade dos serviços de mobilidade com os valores da sociedade e as metas que queremos alcançar a nível global e local. Você mencionou o exemplo da Convenção de Mudanças Climáticas e realmente é um excelente exemplo. Através do Acordo de Paris, colocamos uma meta global para a redução de emissões de gases de efeito estufa. Cada país e cada cidade deve definir as suas metas para que juntos nós possamos gerenciar o aquecimento global, maximizando a mudança climática a 1,5 graus no máximo, que mesmo assim vai ser impactante. E para isso nós precisamos encontrar soluções de baixo carbono para continuar a prover serviços diversos, como transporte e mobilidade. Mas podemos integrar essa meta global com metas locais. Aliás, é extremamente importante fazermos essa ligação das metas locais e globais. Por exemplo, nós poderíamos, não só, eu acredito que isso é importante, porque normalmente você consegue um engajamento da sociedade muito maior com as questões que são locais. Podemos integrar metas globais para uma redução dos impactos das mudanças climáticas com metas locais, por exemplo, como a melhoria da qualidade do ar, a redução da poluição sonora na cidade e, portanto, a melhoria da saúde pública como um todo. O transporte é responsável por aproximadamente 1/4 das emissões de gases de estufa no mundo. Em muitas cidades é mais do que isso. Emissões de gases de estufa precisam ser reduzidas pela metade em 2030, comparando com 2017, para que possamos alcançar a meta de 1,5 graus que está estabelecida no Acordo de Paris. A maior parte dessa redução vai ter que acontecer em cidades e uma grande parte dela no transporte. Um outro exemplo da agenda global, com potencial multiplicador a nível regional e local, é a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, em forma dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. O objetivo número 11 é exatamente um objetivo relacionado a cidades e comunidades sustentáveis. Mas os outros objetivos também se referem a cidades onde a grande maioria das pessoas hoje já vive. A economia circular é um processo transversal que vai nos ajudar a atingir esses vários objetivos até 2030. É uma grande conquista nós termos chegado a uma agenda global que nos une no direcionamento do desenvolvimento sustentável. Mas a implementação dessas agendas, no entanto, continua sendo desafiadora. Na Suécia, muitas cidades foram pioneiras ao entenderem que elas poderiam fazer essa ligação, enfrentar um conjunto de desafios
ao integrar as políticas públicas, por exemplo, para combater mudanças climáticas, poluição local, melhoria do transporte público e criação de empregos também a nível local, ligando o sistema a nível local e regional. No Brasil, nós temos hoje uma grande possibilidade de integrar os grandes esforços que estão sendo feitos para a melhoria do saneamento básico das cidades com a redução de emissões nas cidades. E o uso do biometano no transporte oferece uma oportunidade com tecnologias já testadas e comprovadas, como vão abordar a seguir os meus colegas, que vão ter a oportunidade de nos falar o que está acontecendo no Brasil nesse setor. Obrigada, professora. Obrigada por essa visão no cenário global, trazendo para a gente está desembarcando aqui, pessoal, da Suécia, a gente vem aqui para o Brasil, para São Paulo. Mas antes de passar a palavra para o Gabriel, a gente está vendo o nível de engajamento necessário, a professora mostrou enfim, um exemplo sueco, a replicabilidade, não a replicabilidade, mas já deu para perceber que não é tão simples, né? Considerando tecnologias, políticas públicas e adesão da sociedade junto na mesma jornada. E aí eu passo para você, Gabriel, a pergunta que eu diria de $1 milhão aqui. O Brasil está preparado para esses modelos que utilizam o conceito da economia circular? Seria esta uma oportunidade para o Brasil? Olha, bom, primeiro, boa tarde a todos, obrigado aí por convidar a Biogás para participar do evento, e eu acho que é uma pergunta de muito mais do que $1 milhão, né? Muito mais do que $1 milhão em investimentos, em geração de riqueza, mas muito, muito mais do que $1 milhão em vidas salvas, né? E sim, o Brasil está preparado, né? A gente já conhece diversas rotas para implementar conceitos de economia circular em vários segmentos, né? Desde a logística reversa, geração de energia, enfim. E uma rota que é imediata e tem um impacto enorme é o biogás. A gente já tem hoje no Brasil vários aterros sanitários gerando biogás, agroindustriais, aproveitado, está sendo desperdiçado. E eu acho importante o que é o biogás, né? As pessoas, às vezes a gente começa a falar assim, muito entusiasmado, mas eu acho importante dar uma conceitualizada, né? O biogás ele é um combustível gasoso, basicamente formado de metano, e ele, após purificação, ele atende padrões aqui no Brasil. Quando ele atinge esse padrão, ele é intercambiável com o gás natural, ou seja, tem todas as propriedades iguais ao que a gente recebe em casa, nos nossos fogões, e enfim, para o veicular e até mesmo residencial, né? E esse insumo que gera o gás, ele é orgânico, toda aquela matéria orgânica que a indústria não aproveita, né? E que, de outra forma, ela iria gerar uma quantidade enorme de gases de efeito estufa pela própria decomposição da matéria orgânica natural, emitindo esses gases de efeito estufa a céu aberto. Então, o aproveitamento desse resíduo para a produção do biogás e para o seu uso como combustível, ele um combustível fóssil por um combustível 100% renovável, mas também muito importante, você está evitando as emissões que são naturais da degradação da matéria orgânica, né? Então, você fecha totalmente o ciclo, que é o conceito da economia circular, né? Para a gente aterrissar um pouco esse conceito, que pega os resíduos dessa produção e com esse biogás própria necessidade da indústria, né? Ou, por exemplo, uma agroindústria, uma usina de açúcar e álcool que produz o próprio biogás com resíduos da sua produção,
de um aterro sanitário que recebe o resíduo sólido urbano, o nosso lixo residencial, e ele aproveita, produz o biogás e movimenta os próprios caminhões ou gera energia, por exemplo. Então, esse é o conceito realmente da economia circular, né, na sua melhor forma. E até o próprio digestato, que é o resíduo dessa digestão, ele pode ser aproveitado no campo como também um fertilizante, é o chamado biofertilizante. Então, você tem todos os conceitos da economia circular com um enorme impacto em termos de substituição de combustíveis fósseis, mas com um enorme impacto econômico também, ou seja, a indústria, a empresa que está utilizando esse combustível, ela vai economizar na compra, ela está, vamos dizer, produzindo seu próprio combustível. Então, isso tem um efeito, né, replicador, não só na indústria, mas na sociedade como um todo, extremamente impactante, né? Ainda mais considerando hoje a nossa estrutura de tratamento e de destinação de resíduos no Brasil, né? A gente tem mais de 3.000 lixões, né? Metade dos municípios no Brasil, e uma população aí de 40 milhões de habitantes que hoje não tem a destinação correta do seu resíduo, né? Então, a gente negligencia, achei maravilhoso o comentário da professora, que ela fala, nós negligenciamos toda essa cadeia de resíduos que a gente pode aproveitar através, por exemplo, do biogás, para a geração de energia e produção de combustível nesse conceito da economia circular. Obrigada, Gabriel. Então, pessoal, você que está chegando agora no painel, a gente está falando aqui da urgência climática, e dentro dessa urgência climática que todos nós somos personagens, eu diria protagonistas dessa mesma história, a gente está aqui conversando sobre economia circular e mobilidade. Como a professora falou, o sistema de transporte corresponde a 1/4 das emissões, então, como parte do problema, a gente também tem que olhar como ser a solução. O Gabriel colocou aqui que esse desafio, essa resposta a como o Brasil entraria, de fato, no circuito de economia circular, tangibilizando, efetivamente, botando a bola no pé, que isso seria muito mais, né, do que uma resposta de $1 milhão, a brincadeira que eu fiz. Mas a gente sabe, quando a gente fala de impacto positivo no meio ambiente, na sociedade, a gente está falando de quanto a gente vai gastar se a gente não fizer as mudanças agora. E a professora Semida contextualizou bastante essa questão do negligenciar. Olha aí o cavalo selado passando em nossas frentes. 3.000, né, lixões, aterros sanitários aí que o Gabriel falou. Então, olha a oportunidade de fazer algo, né, positivo, de impacto positivo. Mas aí, nessa narrativa, vem alguém diferente, mas que faz parte do ecossistema de mobilidade, que é o transporte. César, me ajuda a entender o que é Scania, porque uma empresa como a Scania ou uma empresa de transporte e logística pode contribuir, pode gerar valor dentro do conceito de economia circular. Você pode me ajudar, César? Claro, boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos. Obrigado pela pergunta. Eu queria começar falando que eu gostei muito dessa explicação didática da Semida, mostrando essa relação da economia circular e a mobilidade. E diria que fiquei entusiasmado com a resposta do Gabriel, mostrando esse potencial na aplicação desse conceito da economia circular aqui no nosso país, e ver que existe essa imensidão de possibilidades de novos negócios, né? E nós, então, como uma empresa de transportes, eu vejo que o nosso papel é importante para fechar esse ciclo da economia circular com a utilização dessa energia renovável gerada, né, desse combustível, fornecendo as soluções e a tecnologia para os nossos clientes e para os usuários do transporte. E aí, há mais ou menos 3 anos atrás, a Scania ela iniciou essa jornada do gás aqui na América Latina, com um investimento bilionário, né, para industrializar e nacionalizar a produção desse veículo a gás no Brasil, né, na nossa planta em São Bernardo do Campo. E isso só demonstra a estratégia da empresa em se colocar como líder, né,
transição para um ecossistema de transporte mais sustentável, seja pelo pioneirismo, né, por ser a empresa que iniciou, acreditou nessa solução, ou pelo exemplo, né, que ela está fazendo aquilo que ela acredita, fazendo aquilo que ela fala, né, que é o chamado walk the talk, para assegurar aos nossos clientes e todos esses usuários que essa tecnologia, ela realmente veio para ficar. Só que aí é muito importante que tudo isso faça sentido também do ponto de vista da sustentabilidade. E aí a sustentabilidade tem 3 pilares. Então, essa solução ela tem que fazer sentido econômico, né? As operações precisam ser viáveis financeiramente e também precisam olhar no pilar ambiental, que é sempre aquele pilar mais lembrado quando nós falamos nesse assunto. E aí sim, cada vez mais as empresas que têm esse mindset aí procuram se relacionar somente com outras empresas que estão preocupadas com essa pegada ambiental. E o terceiro pilar é o pilar social, que são as pessoas, a comunidade, são os usuários das tecnologias, dos serviços, e são aqueles que são os principais impactados com qualquer tipo de mudança. Então, é assim que a Scania ela vem trabalhando, oferecendo essa tecnologia, essas soluções que são economicamente viáveis, ambientalmente ou ecologicamente corretas e socialmente justas. Obrigada, César. Obrigada. Para você que está chegando agora para assistir o nosso painel, a gente está conversando aqui sobre muita coisa importante, fundamental para a sua vida e de todos nós aqui. Sim, aquecimento global, gases de efeito estufa, economia circular e mobilidade, como a gente pode chegar numa solução e ter, de fato, algo que potencialmente ajude também no ponto de vista da economia, tá? E o Gabriel falou do biogás, não esqueça essa palavra até o final desse painel, pelo menos, e depois fique com esse recall. Mas, Gabriel, vou te chamar novamente aqui para falar um pouquinho, em particular, olhando para o Brasil, qual que é esse potencial do biogás? A gente sabe que já tem uma mobilização grande de empresas e setores que já entenderam o recado, já viram que isso é o caminho. Como é que está essa movimentação, essa articulação? Bom, tem muitas empresas já envolvidas na própria associação. Nós temos já praticamente 70 empresas, começamos aí em 2013, eram 11 empresas que estavam ali trabalhando, desenvolvendo o mercado de biogás. Hoje somos 70 e estamos aqui falando de empresas brasileiras, empresas estrangeiras, empresas de pequeno porte, de grande porte, né? Então a gente tem assim, uma diversidade muito grande, empresas que cobrem toda a cadeia de suprimento do biogás, e um envolvimento muito forte com toda a parte institucional, né? Então toda a parte de legislação, de especificações, não só no nível federal, estadual, inclusive municipal mais recentemente também, em função aí do transporte urbano. Então acho que essa movimentação e esse apoio, esse engajamento da sociedade organizada é fundamental para fazer esse tipo de coisa acontecer. Ou seja, não adianta a gente achar que isso vai acontecer sozinho ou que vai vir alguma pressão. Quer dizer, isso depende de nós, né? Somos pessoas, né? Somos nós aqui que vivemos nas cidades, somos nós que sofremos os problemas da poluição, então somos nós que temos que fazer essa mudança, né? Através desse engajamento e dessa união que realmente a gente tem condições de mostrar para a sociedade e mostrar principalmente para o poder público a importância desse tipo de agenda, né? E que tem realmente um potencial transformador muito grande, né? Como a gente mencionou. Vou pegar carona aqui, Gabriel, na sua leitura de potencial transformador. É sobre isso que a gente está falando, transformar uma economia em economia circular, transformar economia de baixo carbono, trazer esses conceitos à realidade, né? Acho que todo mundo que está aqui nesse fórum hoje
está querendo isso, está querendo o mesmo objetivo na mesma jornada. Obrigada pela sua explanação. E aí, César, eu volto para você para entender um pouco. A gente está falando de saúde pública, a professora trouxe bastante isso aqui, a gente está falando de um transporte mais eficiente também, não só sustentavelmente falando do ponto de vista de meio ambiente, do aquecimento global, etc., mas existem caminhos. A gente sabe que não existe uma bala de prata, são algumas soluções para a substituição dos combustíveis fósseis. É isso? O que você pode elaborar, César, em relação a isso? Como é que a gente está caminhando no setor de transporte para a substituição de combustíveis fósseis? Legal, Patrícia. Eu diria que essa tecnologia ela está pronta, né, e já madura o suficiente para ser utilizada aqui e agora, né? Inclusive, essa tecnologia dos motores a combustão interna, ela vem sendo desenvolvida, aperfeiçoada já há mais de 100 anos. E eu vejo essa questão da substituição do fóssil para o renovável acontecer de uma forma simples, quando a gente fala do ponto de vista da tecnologia, né? Então, como o Gabriel já explicou, quando a gente fala do biogás, para ele ser utilizado como combustível veicular, ele precisa ser enriquecido com metano, né, para atender às normas do combustível. E aí, por conta disso, desse enriquecimento com metano, ele acaba sendo um combustível mais estável, com a porcentagem de metano dentro dele, e aí sim, em comparação com o gás de origem fóssil, ele nos dá um rendimento melhor para o nosso motor. E aí também vale falar que esses motores a gás, eles já atendem as normas de emissão europeias, Euro 6, que está sendo utilizado lá, que provavelmente virão para o Brasil daqui 3 anos, né? E aí isso significa que nós já temos a tecnologia preparada para atender essas normas que vão chegar ainda no futuro próximo. Tá? E quando a gente fala nesses impactos da sociedade, esse impacto ele tem que ser medido e comparado olhando na cadeia total da produção desse combustível, desde que ele é retirado da natureza até ele ser utilizado no veículo e ser emitido na atmosfera através do cano de escape. Utilizando aquele conceito, quando a gente fala do renovável, do lixo à roda. Tá? E nesse ciclo, então, completo, o impacto das reduções do gás carbônico, se nós compararmos o gás, o biometano, né, o biogás, com o diesel tradicional, ele pode chegar até 90% essa redução. E aí sim, falando também dos particulados, que é o principal vilão nas doenças de saúde do ser humano, essa redução pode ser ainda maior. Então, eu vejo que essa migração para a utilização dos combustíveis renováveis nas operações, elas estão acontecendo, vão acontecer, mas elas têm que fazer sempre sentido no ponto de vista da sustentabilidade, olhando aqueles 3 pilares que eu comentei na resposta anterior. Obrigada, César. Sim, bem lembrado, os particulados. Você que está aqui em São Paulo acompanhando, a gente sabe bastante, sente no dia a dia tudo isso que a gente está falando aqui sobre poluição e no caso específico dos particulados. Professora Semida, eu vou agora voltar para você. Então, vamos lá, vamos pensar. A Suécia, me corrija se eu estiver errado, 9 milhões de habitantes. São Paulo está competindo ali, está no páreo. Então, assim, uma cidade, uma metrópole como São Paulo, a gente sabe todos os contornos da cidade, a gente sabe, como você mesma colocou, a complexidade da questão da mobilidade. Vamos lá, direto ao ponto. É possível implementar um modelo sustentável em cidades como São Paulo? Tem um caminho? Desculpe, eu havia me esquecido de ligar o falante. Com certeza, eu acho que o modelo tem fatores diferentes, exatamente pela própria escala que você falou, mas a escala, ela naturalmente pode ser um fator vantajoso nesse contexto de mercado que nós vivemos. Nós precisamos da sustentabilidade dos 3 pilares,
como foi colocado, e precisamos de ter também a sustentabilidade econômica. Eu acho que o exemplo que o Gabriel o César, desculpa. O exemplo do Gabriel e do César é excelente, porque é um exemplo concreto, é uma realidade que já existe. Na Suécia, isso começou a nível local, foram os municípios que começaram a vendo a oportunidade do biogás e do biometano no transporte, e com isso, depois, a ideia foi crescendo, o mesmo aconteceu com os países da Europa. Então, São Paulo tem essa escala, mas não é uma condição suficiente. A própria grandeza, a própria complexidade da cidade significa que nós precisamos de diretrizes muito claras e monitoramento para, de uma forma transparente e eficiente, implementar soluções numa cidade que não pode parar, né? E, por outro lado, isso pode ter um impacto muito grande, não só em São Paulo, mas também no Brasil como um todo. Eu acho que existem várias maneiras de construir modelos sustentáveis, e esse diferenciamento vai acontecer, porque as cidades são muito diferentes. Nós podemos fazer mudanças organizacionais, mudanças regulatórias, a inovação e diálogo com a sociedade. Mas, como eu fui bem genérica nas minhas colocações anteriores, eu queria dar pelo menos um exemplo concreto de uma maneira de trabalhar a nível local. Eu acho que é essencial nós criarmos plataformas intersetoriais. Nosso sistema hoje de administrativo nacional e internacional e local, não só no Brasil, mas nos países de um modo geral, eles são muito focados em eles são muito setorizados. Então, quem trabalha com energia não trabalha com água, quem trabalha com transporte não trabalha com saneamento, né? Então, nós precisamos criar um diálogo intersetorial. Em Curitiba, nós temos trabalhado desde 2013, com êxito, criando pontes e abrindo novos caminhos. Com os dados abertos que foram fornecidos pela cidade, diversos atores podem se engajar nessa busca de soluções, e nós estamos fazendo isso. E a nossa cooperação inclui universidades, inclui a administração municipal, o empresariado, e essa cooperação tem também uma dimensão internacional forte, principalmente na cooperação com a Suécia. A meu ver, as plataformas podem ter uma plataforma, por exemplo, principalmente em cidades maiores, onde você precisa de grande coordenação, mas mesmo em cidades menores, eu diria, plataformas tipo um centro de demonstração, monitoramento, pesquisa e desenvolvimento de soluções de mobilidade, adaptado às condições locais. Esses centros precisam ser criados, criando um diálogo entre os diversos atores. Nós podemos ter provedores de tecnologia, nós podemos ter pesquisadores, planejadores e também os usuários. E nós podemos ainda coordenar os dados e a informação para que essa informação possa ser utilizada pelos vários atores, é uma maneira transparente também e democrática de criar oportunidades para a inovação. Pode ser inovação em formas de elaboração de soluções que vão levar a uma melhoria para a mobilidade e a um diálogo mais aberto na sociedade. Para terminar, eu acho que é muito importante enfatizar que nós não podemos, novamente enfatizar, né, porque acho que eu já falei, que nós não podemos trabalhar em silos, porque são mudanças sistêmicas, elas são de longo prazo e elas precisam de um engajamento muito grande da sociedade. No caso da mobilidade, dos provedores, dos planejadores e dos usuários. Temos que integrar também as políticas públicas para que nossos esforços sejam multiplicadores, sejam multiplicados e tenham um efeito também multiplicador social e econômico na sociedade. As metas, elas servem para dar um direcionamento comum aos atores, né? Existe um conhecido economista sueco chamado Gunnar Myrdal, que falava da causalidade acumulativa.
E a causalidade acumulativa, ela acontece quando diversos atores estão caminhando na mesma direção. As metas, elas são importantes, elas geralmente são construídas no contexto político, mas quando nós temos uma sociedade democrática, nós temos espaço para o exercício de diversas forças na sociedade e também para ajustes ao longo do tempo. E é na própria dinâmica da cidade e da democracia que esses ajustes vão acontecer. Mas sem as plataformas intersetoriais, eu acho difícil acelerar, porque nós precisamos não só criar, eu acho que o exemplo do Gabriel e de César mostra que a gente já criou, que a gente já tem tecnologias prontas, mas a implementação, ela ainda precisa ser acelerada. Tá. Obrigada, professora. Que a senhora está mostrando bastante que tem a questão do que a gente chama dos enablers, né, que são os facilitadores dessa transformação. A gente já mostrou aqui nesse painel que existe o conceito para implementar, existe a tecnologia pronta, mas não é tão simples assim. Então, eu queria convidar o Gabriel para efetivamente falar... Ok, e o que está sendo feito no âmbito de políticas públicas? Eu sei que vocês estão trabalhando muito, o setor está trabalhando muito. Me dá aí uma dica do caminho que vocês estão traçando, da estratégia, o que está sendo feito? Porque a gente não está parado, isso eu sei, Gabriel. É um caminho longo, né? Tem sido um caminho longo, eu comentei antes rapidamente, né? A gente está desde 2013, isso desde realmente da implantação do marco regulatório em nível federal, posteriormente as diversas legislações estaduais, para o momento né, de algumas políticas públicas municipais que são muito importantes, né? E por que eu digo isso? Quer dizer, quando a gente fala de política pública, eu acho que está perfeita aqui a fala da professora Semida, quer dizer, ela vai dar um alinhamento, ela vai dar um norte, né? E a gente tem casos práticos aqui no Brasil e recentes de sucesso nesse tipo de política pública, né? A gente sempre cita, por exemplo, a Política Nacional de Biocombustíveis, que é o RenovaBio, que é um exemplo para o mundo. Nós fizemos um evento anos atrás, enfim, no início realmente da concepção do RenovaBio, e trouxemos uma pessoa da Califórnia. Foi uma coisa até muito interessante. A Califórnia, que é uma referência mundial em termos, né, de transformação energética, em termos de políticas pró-meio ambiente, né, e a pessoa veio descrever um marco legal e todas as políticas públicas nos Estados Unidos e na Califórnia especificamente. E quando a gente apresentou e explicou o que era o RenovaBio, ela ficou impressionada, falou, não, vocês estão muito na nossa frente, né? Então, assim, eu acho que às vezes a gente não entende, não reconhece o trabalho que já tem sido feito em termos de desenvolvimento de políticas públicas, com participação de toda a sociedade, de todos os elos da cadeia, com metas agressivas, sim, arrojadas, mas que são metas factíveis, ou seja, construídas por todos os elos da cadeia, né, por todos os agentes do mercado, e com mecanismos de mercado, ou seja, nada de imposições ou de subsídios ou de restrições econômicas, não é isso que a gente está falando, né? São políticas positivas e propositivas que realmente destravam os investimentos, dão primeiro esse marco legal, esse arcabouço para que os investimentos sejam feitos, e existe o interesse nesses investimentos, existe a viabilidade econômica desses projetos, né? Então o que a gente precisa primeiro, fazer esse embasamento, esse marco legal, políticas públicas propositivas com metas que sejam metas combinadas com a sociedade, que sejam agressivas. No caso do RenovaBio, foram metas estabelecidas lá atrás, no Acordo de Paris, né? Quando o Brasil, então, se decidiu por signatário do acordo, essas metas tiveram que ser cascateadas em todos os setores, e como a gente viu anteriormente, o setor de transporte é o principal poluidor, é o principal agente transformador dessa redução da economia, né, de alto carbono, desse processo chamado de descarbonização, né?
Então, isso é um exemplo fantástico. A gente, lamentavelmente, tem exemplos que não são tão bons, quanto à Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que está aí há 10 anos, e hoje metade dos municípios, basicamente, estão ilegais, descumprem essa lei, né, por uma série de fatores. E um exemplo bastante próximo, né, no município de São Paulo, que é a Lei 16.802, de 2018, que já é uma modificação de uma lei lá de 2009 sobre o uso de fontes de energia menos poluentes no transporte público. Então, ou seja, a lei ela existe desde 2009, ela não foi cumprida. Em 2018, ela foi revista, repaginada, e ela ainda não foi cumprida. Enfim, e essa política ela acaba caindo em descrédito, porque as metas são adiadas, a implementação é adiada e a própria política cai em descrédito, né? Isso é muito ruim, porque não dá esse norte e começam a surgir soluções mirabolantes, soluções milagrosas, que, na verdade, não são sustentáveis, nem do ponto de vista econômico, muito menos ambiental, né? Então, quando se fala, por exemplo, da eletrificação, existe esse modismo mundial, mas a verdade é que para eletrificar a frota hoje do planeta, a gente precisaria aumentar em 500 vezes a capacidade de produção de baterias no mundo todo. E a verdade é que não existe matéria-prima para tudo isso, sem se falar na destinação dessas baterias depois do fim da vida útil. Quer dizer, não adianta a gente falar de soluções mirabolantes, caríssimas e irreais. A gente tem que falar do que é real, do que é prático e do que está na nossa frente e pode ser utilizado hoje com benefício econômico e ambiental para a sociedade. É o famoso aqui e agora, né, Gabriel? Mas, assim, tem todo sentido criar um ambiente propício de negócios, criar um ambiente, um arcabouço legal e um ambiente de previsibilidade que possa haver investimentos, né? E, assim, desenvolver uma nova economia, a economia circular, que a professora Semida abriu aqui nosso painel falando. E já estamos nos aproximando do final do painel. Eu tenho uma última pergunta aqui para o César, para me ajudar novamente a entender. O Gabriel falou de eletrificação, a gente sabe que essa jornada tem um curto, tem um médio, tem um longo prazo, mas o futuro do transporte e da logística, como é que você pode trazer para a gente um pouquinho do que a gente tem que se preparar, o que está na visão de negócio do futuro do transporte e da logística? César. Ótimo, Patrícia. Eu acredito que para a gente abordar o transporte do futuro, nós temos que abordar o conceito também da sociedade do futuro, né? Onde essa sociedade ela vai estar toda conectada, coisas conectadas com outras coisas, pessoas conectadas com coisas, e ela também vai estar toda integrada com automação, veículos autônomos, e eu também vejo que no futuro, a eletrificação ela também vai prestar esse papel fundamental para descarbonizar totalmente essa cadeia energética dos transportes, né? E aí, com esse cenário de tanta conectividade, com a transformação digital, provavelmente essas pessoas não vão precisar se concentrar nos grandes centros, né, nas grandes cidades. Eu acho que até um exemplo disso foi durante a pandemia agora, onde as empresas tiveram que se adaptar ao que vem sendo chamado de novo normal, acelerando essa questão da transformação digital, em alguns casos tendo que aderir ao trabalho remoto, ao home office, né? Só que não é para todos os casos que esse trabalho remoto funciona também, né? Existem algumas atividades e alguns setores que é necessário ter aquela pessoa fisicamente executando aquela atividade ou aquele trabalho. Mas para onde esse trabalho remoto ele faz sentido, as empresas elas perceberam que funciona e provavelmente vai ser um caminho sem volta. E as pessoas, então, que tiverem essa possibilidade de trabalhar remotamente, aí sim nós enxergamos uma tendência dessa migração das pessoas, né, saindo desses grandes centros, das grandes cidades, migrando para áreas mais periféricas, onde elas possam ter uma qualidade de vida melhor, com espaços maiores para viver, tendo um custo de vida menor.
E aí, com a saída dessas pessoas, dessas áreas mais centrais, com maior concentração da população, eu vejo que vai ajudar também o ecossistema na cidade a descongestionar e melhorar a qualidade de vida também nessas áreas mais centrais, porque você vai ter uma menor quantidade de pessoas e menor quantidade de veículos nos grandes centros. E aí, então, voltando a falar da sociedade do futuro, onde vai ter muita conectividade, muita automação, elas serão o ponto-chave, né, para isso. Então, eu acredito que no transporte, no futuro, ele vai estar sempre disponível quando as pessoas precisarem e vai levar essas pessoas de um ponto ao outro sempre que elas quiserem. Tá? E aí que o transporte sustentável ele vai ser esse ponto-chave para ligar todo esse ecossistema e contribuir para a melhoria de vida das pessoas e ajudar a termos um planeta mais saudável. Obrigada, César. Pessoal, a gente está se aproximando do final. Eu queria, primeiramente, agradecer vocês que estiveram aqui com a gente, falando sobre economia circular, falando sobre mobilidade. Eu não sei se o termo exato é pós-pandemia, afinal, não temos vacina ainda, então temos uma situação de pandemia. A gente aqui em São Paulo, professora Semida, enfrentando dias históricos de calor, então não há o que se negar da ciência, o fato, a aceleração que a gente precisa dar. E aí eu faço um gancho com o que vocês trouxeram aqui hoje, botar energia na articulação dos atores para trazer a transformação intrasetorial para, de fato, assimilar uma possibilidade de economia circular que faça sentido, trazendo aqui agora, que foi o trabalho que o Gabriel acabou de trazer com biogás, que está aqui, está na mão, está quicando, é só a gente entender e seguir, já está acontecendo, não é futuro, é agora, e é isso que o nosso planeta precisa, ação agora. E o César complementando, falando, a gente está nessa jornada, tem um setor responsável por 1/4 das emissões, que é transporte e logística, mas o setor está se mobilizando. Existe a tecnologia. Vamos fazer o arcabouço legal, as condições de infraestrutura possíveis para a gente aplicar. Quem sabe o que a gente está fazendo agora vai garantir que um dia a gente chegue nesse futuro que o César acabou de descrever. Mas o tempo é agora para a gente ter possibilidade de vislumbrar, César, esse mundo totalmente conectado que você falou. Então, com isso, eu agradeço muitíssimo a nossos participantes. Acho que faltam 2 minutos para as 4. Se houver mais alguma pergunta no chat, ou se alguém da virada, a Carla está nos aguardando na outra sala. Qual a orientação aqui, Carla, para a gente? Patrícia, na verdade, você encerrou brilhantemente aqui esse nosso painel. Como você bem disse, esse futuro, ele é agora, né? E a Virada Sustentável tem feito essa pergunta para cada um dos nossos internautas e participantes, para todos os cidadãos, na verdade, que não podem se eximir da própria responsabilidade de construir esse futuro, que, na verdade, a gente tem aqui chamado de refuturo. Esse refuturo, ele começa agora. Agradeço demais a participação de todos vocês. Mais uma vez, um painel que trouxe aqui para a gente um conteúdo fundamental para a gente refletir e se aprimorar. Então, obrigada, Patrícia, de novo, professora Semida, Gabriel e César, pela participação.